Olá, minha festeirinha, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no canal. Hoje eu vou utilizar um programa diferente. Hoje eu estou utilizando o programa do Silhouette Studio. Em uma outra aula eu passei em uma live, na realidade, né? Eu utilizei esse programa e mostrei algumas ferramentas básicas dele para vocês. E aí algumas meninas já me pediram no direct que eu fizesse mais aulas no Silhouette, montando algumas artes aqui e tal, e atendendo a esses pedidos de vocês. Eu vou dar continuidade aos arquivos, né, aos materiais da festinha com o tema Minions. E eu vou desenvolver aqui 4 modelos de personalizados nesse tema Minions que vão ser utilizados, né, nessa decoração dos Minions, tá certo? Nesse modelo, nesse layout de decoração dos Minions. Então aqui eu tô na minha tela inicial do Silhouette Studio, certo? Eu vou aqui na minha biblioteca. Aqui na lojinha tem algumas formas, alguns desenhos, algumas fontes, estampas que você pode estar acessando para estar efetuando a compra, né, dessas artes, dessas formas e tudo. E aí, aqui na biblioteca são os seus arquivos. Os arquivos que você já comprou, aqui tem alguns arquivos que eu já comprei. Nessa cenourinha aqui eu comprei, ela da lojinha da Silhouette. Esse carrinho de sorvete aqui. Alguns arquivos aqui já são arquivos que eu comprei mesmo da lojinha da Silhouette. E outros são os arquivos que eu mesmo desenvolvi, certo? Então eu já tenho algumas formas aqui que são as minhas preferidas. Tipo, por exemplo, o chapeuzinho para essa festa na caixa, eu adoro ele, porque ele fica no formato de cone. Você pode colocar o elástico e a pessoa utilizar como chapeuzinho na cabeça, ou então colocar na própria mesa e utilizar como item decorativo, né? O conezinho na mesa. Fica super fofinho também, tá? Então, tem o chapeuzinho, que é um dos que eu vou desenvolver aqui agora com vocês. Deixa eu ver aqui. Tem alguns outros sons, ó. Pais aqui, que foram os arquivos do Dia dos Pais, Milk, Pirâmide, esses que estão só a forma assim, são os meus arquivos e os meus desenhos, né? E esses que estão com imagem aqui são arquivos que eu já comprei da Silhouette mesmo. Então aqui são os meus arquivos na minha biblioteca de arquivos. E se vocês perceberem, não tem muita coisa, né? Porque eu não salvo muito os meus arquivos aqui na biblioteca. Eu salvo os meus arquivos no computador. Então, tipo, eu faço uma arte. Eu pego aqui uma caixa... Deixa eu pegar aqui, por exemplo, chapeuzinho. Eu pego aqui o chapeuzinho e aí eu faço aqui a minha arte. Quando eu vou salvar, eu salvo ele na memória do meu computador, certo? Eu não fico salvando aqui na minha biblioteca, para não ficar ocupando muito espaço na minha biblioteca e não ficar pesado. Eu deixo a forma salva aí. Por quê? Porque aí no momento que eu quiser fazer um chapeuzinho, desenvolver uma arte, eu só pego a forma, trago para cá para minha tela e trabalho em cima dela, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Então eu faço assim. Você pode fazer diferente também. Nada te impede, tá? Mas eu gosto de fazer assim. Eu gosto de deixar só as formas aí. Fica melhor para mim, até mesmo para eu estar acessando, tá? Então aqui, já tô aqui com a minha forma do chapeuzinho, então vou começar por ele. Como eu disse, as formas que a gente vai utilizar, né, as formas que eu vou fazer. Vou voltar aqui na minha biblioteca e vou colocar aqui, ó, desenhos do usuário. E aqui tem as formas que eu quero utilizar para desenvolver algumas artes com vocês aqui para esse kit dos Minions. Esse aqui de centro de mesa é um dos modelos que eu mais gosto de centro de mesa, tá? Não vou utilizar esse aqui, a gente vai fazer centro de mesa, chapeuzinho, caixa Milk e caixa Pirâmide. Pronto, são os 4 modelos que a gente vai desenvolver. Eu tenho um outro modelo, deixa eu pegar logo aqui a caixa Milk. Eu tenho um outro modelo de caixa Milk, ó. Essa aqui, se vocês perceberem, ela é retinha aqui em cima, né? E eu tenho esse outro modelo aqui, ó, na minha biblioteca. Voltar aqui para todos os projetos. Que é um outro modelo de caixa Milk também. Ela também é quadradinha e tudo. Só que essa parte de cima dela é mais trabalhada. Mas aí o que acontece? Para recortar ela na mão, tá aqui. Para recortar ela na mão, ela é mais difícil. Então eu vou fazer aquela outra lá que é retinha, tá?
Ó, pra fazer esse recorte aqui, quem é tesourete, né? Quem é tesourete vai fazer o recorte na mão. Fica mais complicado fazer esse recorte aqui, essa partezinha de dentro. Então, eu vou me limitar a utilizar esse modelo aqui. Até mesmo porque esses furinhos aqui você pode fazer com o próprio furador de papel. Como é só redondinho, né? Aqui não, aqui já é um outro, já é um outro tipo de recorte, tá? Então, vou utilizar esse modelo de caixa Milk, biblioteca, desenhos do usuário. Vou pegar logo aqui, vou colocar todas as minhas artes abertas. E falta a caixa pirâmide. Pronto, são os 4. Não precisa mais do que isso, porque é uma festa para poucas pessoas, para as pessoas de casa. E aquele espacinho da mesa ali, que é a da tábua de passar, né, que eu fiz o projeto, que eu desenvolvi o projeto lá dos Minions, então é um espaço muito pequenininho. Não adianta tu fazer muita coisa, porque senão tu vai fazer muita coisa e não vai ter onde colocar, tá? Então faça pouquinho mesmo. Esse centro de mesa aqui, eu gosto dele porque ele é bem grande, ele fica bem legal. Dá pra tu colocar alguma surpresinha dentro, sabe? Algum kit de massinha, ou então de giz de cera, não sei, alguma coisa. Ele já é maiorzinho e dá pra fazer tipo uma surpresinha pra criança, colocar no kit, fica bem legal. Então, vamos começar aqui pelo chapéuzinho, tá? Tô aqui com a minha pasta dos Minions. E aí eu vou reduzir ela aqui, ó, deixar ela menorzinha. Por quê? Porque para eu fazer o preenchimento de formas aqui no PowerPoint é diferente. Aqui no Silhouette é diferente lá do PowerPoint. Por quê? Porque lá no PowerPoint eu clico na forma e aí vai ter uma ferramenta onde vai aparecer aqui em cima, né, as ferramentas do desenho, onde eu vou lá, eu clico em preenchimento da forma e eu escolho, né, seleciono a imagem que eu quero colocar. Já aqui no Silhouette, não. Para eu fazer esse preenchimento de forma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar com a minha pastinha aberta. E aí, ó, eu clico, por exemplo, vou colocar essa estampa aqui. Então, eu clico nela, seguro e arrasto para cá. Beleza, minha forma já tá preenchida aqui com essa estampinha. E eu, inclusive, gostei dessa estampinha aqui, né? Já acho que poderia ser ela. E aí, agora, eu posso só colocar algum outro desenho em cima dos Minions. Escolher aqui um desenho que eu acho legal e colocar aí. Ó, dá pra colocar o nome Minions. Opa. Ó, esse aqui é bem legal e é bem aniversário, né? Então, com língua de sogra, com um monte de coisa. Então, vou colocar eles pra cá. Esse nome, pra colocar aqui, não vai dar certo porque ele não vai destacar. A não ser que eu trocasse essa estampa. Deixa eu ver aqui, então, colocar uma outra estampinha. Dá pra colocar esse nome aqui assim, né, ó. Puxar ele pra cá. Ó. Vou colocar ele aqui assim. Deixar ele menorzinho, porque como o formato do cone ele vai girar, né? Então pode ser que ele fique distorcido. Esse aqui é o topo, ó, do cone. Então, essa parte aqui vai ser a partezinha de baixo, tá? Aí eu tenho que deixar ele tipo tortinho assim, que é porque, ó, a parte ele vai ficar em pezinho aqui. E esses Minions aqui em cima. Pronto, eu acho que aqui já tá o suficiente. Por quê? Certo? Porque o cone, essa aqui vai ser a parte de trás, ó.
Você tem que visualizar o seguinte, eu não preciso preencher essa parte aqui todinha. Por quê? Porque o que é interessante pra mim é a partezinha que vai ficar na frente, certo? Então, não tem problema nenhum eu deixar ele menorzinho aqui. Na realidade, esse menorzinho aqui, ele não tá tão pequeno assim. Lembra que aqui eu tô numa folha, tô trabalhando com uma folha A4, então isso aqui é o tamanho de uma folha cheia, certo? Aí, nesse caso, esse modelo aqui pra chapeuzinho, eu acho que ele já tá ótimo, já tá tranquilo, não precisa mais a gente fazer nenhuma alteração aqui, certo? É só imprimir mesmo, recortar e fechar ele, emendar, deixar ele no ponto de usar. Então, essa arte aqui do chapeuzinho já tá finalizada. Eu gostei dessa estampa, né? Não precisa nem mudar, a gente poderia ficar fazendo teste aqui, mudando alguns, mas eu acho que não vai ser necessário, porque realmente, de fato, eu acho que essa aqui já ficou bem legal. Então, eu vou aqui em salvar, já vou salvar lá na minha pasta dos Minions. Salvar como? Aí eu venho, ó, salvar no disco rígido. Se eu colocar salvar na biblioteca, aí ele vai salvar aqui na minha biblioteca online, né, virtual, essa aqui do programa. Mas eu quero salvar no meu computador. Então, aí eu vou e clico em salvar no disco rígido. Pronto, e aí aqui eu já vou deixar com esse nome Chapeuzinho. Algo que eu tenho para dizer para vocês. Esses arquivos aqui eu também vou disponibilizar para vocês lá na pasta. Vou salvar eles em PDF, caso vocês não tenham o programa da Silhouette, para que vocês possam estar acessando esses arquivos em PDF, tá imprimindo, tá recortando, tá montando a festinha de vocês, certo? Então eu vou disponibilizar eles em PDF também. Beleza, então aqui já finalizei o meu arquivo do chapeuzinho. Vamos agora para a caixa Milk. Gente, não tem segredo, ó. Para fazer os personalizados, você vai... uma coisa que é interessante dos personalizados é quando você utiliza mais de uma estampa. Aqui no caso do chapeuzinho, não, só dá para utilizar uma, né? Mas vem para a caixa Milk, centro de mesa, pirâmide. Quanto mais você variar, melhor fica. E utilizar os desenhos, né, dos personagens. Então, aqui eu vou pegar aqui para a caixa Milk. Pegar aqui uma dessas estampas, né? Ó, dá pra pegar... Deixa eu ver aqui essa azulzinha. Dá pra colocar essa azulzinha. Vou dar só um Ctrl Z e vou fazer assim. Vou fazer uns quadradinhos aqui. Deixar ele aqui o mais centralizado possível, Ctrl C e Ctrl V, e vou colocar um aqui em cada lateral dessa. Ctrl V. Ó, esse aqui não ficou tão bem centralizado, né? Então, vou mover ele aqui um pouquinho para esse lado. Esse aqui, ó, mais para a direita. Mais um tantinho para a direita. Ctrl V, de novo, esse aqui. Beleza, pra que isso, Yara? Ó, vou colocar aqui mais pra direita. Pra que isso, Yara? Pra colocar umas estampas diferentes aqui no meio, não ficar só o jeans, não ficar só o azul. Então, vou colocar o jeans aqui, tranquilo. Mas, nesses quadradinhos aqui, ó, vou colocar as amarelas. Então, eu vou puxar essa aqui pra cá. Às vezes acontece com Silhouette quando você tá puxando algum arquivo, principalmente quando o seu computador já tá muito pesado. O meu já tá cheio de arquivo, então ele tá pesado, o processamento é um pouco mais lento. Ele fica aqui, esse negocinho aqui, é um bugzinho que ele dá, tá? Mas eu vou continuar a aula assim mesmo. Posso só mover aqui a minha forma mais pra cá pra melhorar a visualização. Vou puxar isso pra cá. Ó, vou deixar alternados, tá? E nessa outra ali eu posso colocar, deixa eu ver essa branquinha aqui. Ó, dá pra colocar essa branquinha. Nossa branquinha.
Então, acho que eu vou mudar essa aqui. Pronto, vou deixar assim. Achei melhor. Aí, o que mais que eu posso puxar pra cá, né? Vou, ó, aumentar aqui um pouquinho, dar um zoom. Pra ficar melhor aqui a nossa visualização. Esse negócio aqui no meio vai encher o saco, mas é o jeito. Ó, o que mais que a gente pode colocar aqui? Aí, em cada meio desse aí, em cada centro, eu vou colocar um desenho deles, né? Dos Minions. Mas, ó, eu posso puxar esse varalzinho pra cá. Botar ele aqui menorzinho, diminuir o tamanho. Posso colocar ele aqui no branquinho, ó, que ele vai se destacar, né? Então, dá pra eu colocar ele aqui. Ctrl C, Ctrl V. Nesse aqui também. Beleza, o que mais? Ó, dá pra puxar esse bananá. Ui! Deu o bananá de novo. Tá aqui. Vou puxar ele pra cá. Deixa eu ver como é que ele vai ficar aqui. Não vai destacar. Posso colocar aqui em cima, ó, nessa partezinha do meio, mas acho que também não vai destacar. Posso deixar aqui mesmo. Ctrl C, Ctrl V. E coloco aqui também. O que mais dá pra fazer? Dá pra pegar eles agora, né? Colocar os Minions aí. Esse aqui, ó, dá pra você puxar ele e colocar o nome da criança aqui no meio. Aqui, no caso, seria um Miguel, né? Pra colocar aqui em cima, ó. E aí, pode até ser um apliquezinho em 3D que você imprime por fora, né? Pra colocar, colar por cima. Deixa eu colocar aqui, Miguel. Miguel. Escrevi um texto, cliquei aqui na ferramenta de texto, escrevi um texto, ó, coloquei o nome. Agora, as edições desse texto, eu venho aqui, ó. Nesse Azinho, aí nele aqui vai aparecer aqui as opções, tá? Então, eu vou clicar nele e aqui eu vou escolher a minha fonte, que é The Minions. Ó, que legal. Volto aqui na ferramenta de preenchimento de texto, que é essa aqui, ó. Coloco ele amarelo. E a gente pode fazer, eu posso fazer, colocar aqui o contorno azul, igual eu coloquei lá nas bandeirolas, né? Que vai ficar na parte assim da mesa. Então, para fazer isso, aqui eu não tenho como colocar o contorno. O que que eu faço? Eu venho nessa ferramenta aqui, ó, deslocar, ferramenta de deslocamento. E aí, olha que interessante, quando eu clicar aqui em deslocar, tá selecionado aqui o meu texto. Quando eu clico aqui em deslocar, ele pega o teu desenho e ele desloca um contorno para esse teu desenho. O que vai dar esse efeito, né, de contorno da forma. Vou deixar esse deslocamento de 2 milímetros e aí depois eu venho aqui, ó, nele mesmo, vou clicar. E aí agora eu vou só colorir ele, vou colocar o azulzinho aqui. Ó. Aí ele dá esse efeito. Ele é uma outra forma, ele vai pegar aqui, ó, só o contorno de todo o desenho e ele vai aumentar o tamanho. Tanto é que se eu tirar o nome Miguel aqui de cima, ó, você tá vendo? É uma forma toda preenchida, tá? Vou dar aqui um Ctrl Z. Então, vou pegar tudo aqui, selecionar tudo, diminuir de tamanho pra caber aqui dentro. Miguel. E aí, agora, seleciono tudo de novo e agrupo para ficar uma forma só.
Ferramenta de agrupar aqui no Silhouette. É a mesma função lá do PowerPoint. Eu tenho aqui agrupar e desagrupar, certo? Então, aqui eu vou agrupar. E aí, eu vou deixar aqui em cima. Vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V, que aí esse aqui vem pra cá, né? Beleza. Agora eu vou só colocar os Minions aqui dentro dessas caixinhas para poder completar. Pegar aqui alguns desenhos, né? Aí você pode ir variando, vai colocando aí os desenhos mais variados possível. Legal, essa aqui dá pra ficar aqui. Opa! Sempre que você for colocar um desenho, você puxa ele assim pra fora, porque se você colocar aqui em cima, ele vai preencher a forma com o desenho. Aí não vai dar certo. Pra colocar esse bem aqui. Dá até pra aumentar um pouquinho aqui o tamanho dele. Que mais? Vou puxar aqui algum outro. Esse aqui, ó. Puxar ele bem pra cá. Eu gosto de colocar eles todos diferentes. Ó, esse aqui dá pra puxar pra colocar aqui. Nossa, esse negocinho aqui no meio tá atrapalhando de ver, né? Ó, certo? Falta só um pra cá. Tá esse aqui? É bonitinho. Você pode deixar no meio, ou pode deixar assim mais no cantinho. Opa! Deixar mais assim no cantinho. Você escolhe o que você acha melhor. A arte é sua, é você que tá fazendo. É tipo como eu. A arte é minha aqui, sou eu que tô fazendo, então eu vou colocar na forma como eu achar melhor. Da forma como eu acho, né? Como no meu olhar, na minha visão, vai ficar mais bonitinho. Mas quando você for fazer a sua, você vai colocando. Não tem regra esse negócio de, porque tem que ficar centralizado. Não, você pode colocar no centro, você pode colocar mais aqui no cantinho, ou então aqui no outro. Sabe? É você que escolhe. A arte é sua. Às vezes a gente acaba se prendendo muito, achando que tem muita regra. Porque eu tenho que seguir as regras, regra X, regra Y e tal. Quando na verdade é só uma questão de olhar. É uma questão de você ir testando, você ir colocando, né, as artes e tudo, ir testando e vendo como é que vai ficando. Não ficou legal? Apaga e faz outra coisa, não tem problema nenhum. O desenvolvimento de arte é isso, né? Como vocês viram lá no projeto digital, a gente colocou um bonequinho lá, ele segurando a banana para fazer o display de mesa e não deu certo, porque quando eu fui esticar a imagem para imprimir ela no papel, a resolução ficou baixa. Então eu tive que trocar, mudar o desenho. E faz parte, tá? Não, quase nunca a gente acerta uma coisa de primeira. Normalmente vai mesmo na questão do teste, você ir testando e tal e ver o que fica melhor. Então esse modelo aqui, a caixa Milk, ela tá finalizada, não precisa mais eu colocar nada além disso. Aí uma dica, esse nome aqui, Miguel, você pode imprimir ele separado. Vou deixar ele aqui no cantinho, ó. Por quê? Porque aí quando você for colar ele, quando você for colocar ele aí, você coloca ele num efeito 3D. Vou deixar só um, né? Que aí não precisa fazer dois, não. Só um, que aí fica na parte que vai ficar na frente mesmo da caixa, ok? Então, coloquei dois, mas nem tem essa necessidade, não. A parte da frente vai ser ou essa, né? Essa que tem aqui as bolinhas, tá?
Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, pronto. Então, aqui a caixa 1000 tá finalizado. Lembra que esse aqui ele tá por fora, por quê? Porque ele é para ser recortado por fora e colado aqui, nessa partezinha aqui de cima, certo? Vou salvar esse arquivo. E aí, depois, né, eu salvo ele em PDF para enviar ele em PDF para vocês também. Vamos agora para o centro de mesa, e eu adoro esses modelos de centro de mesa. Eu tenho outros modelos aqui também, mas esse aqui é o meu preferido, tanto é que é o que eu já deixo salvo lá na minha biblioteca, certo? Eu gosto muito desse modelinho aqui, acho que ele fica bem legal. Mesma coisa, tá? Só que esse aqui eu vou tirar daqui. Vocês vão já saber porque que eu vou tirar. Já vocês vão entender porque que eu tô tirando. Vou tirar, vou deixar só esse aqui de cima. Vou trabalhar esse aqui e aí depois vocês vão ver como é que que eu vou fazer. Gente, eu vou fechar o programa e eu vou abrir de novo para esse negocinho aqui sair do meio, certo? Eu vou fechar o programa e vou abrir de novo. Aí vai ficar faltando só o centro de mesa e a caixa pirâmide. Por quê? Porque esse negocinho aqui no meio tá atrapalhando, tá? Então, eu vou fazer isso rapidinho, só um minuto. Pronto, fechei o meu programa e abri de novo, ele já saiu aquele bugzinho que tava aqui, aquela marquinha que tava aqui no meio, tava atrapalhando a visualização, tá? Então, já vou abrir aqui de novo os projetos que estavam faltando, que era a caixa pirâmide e o centro de mesa, não era? Vou abrir aqui o centro de mesa logo também. E aí, voltando, vou apagar aqui essa parte aqui de baixo. Que aí depois vocês vão entender o porquê que eu vou apagar. E vou trabalhar primeiramente só com esse aqui de cima, tá? Vou desenvolver essa partezinha aqui de cima primeiro. Ó, nessa forma aqui, tem essa partezinha aqui de fora, que é o preenchimento. E essa parte aqui de dentro que vai ficar assim, normal. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é preencher isso aí com alguma dessas estampas aqui, alguma coisa, né? Escolher aqui. Eu vou colocar algo azul, mas pro azul tem essa estampinha aqui azul, ó, que ela é bem legal. Eu vou colocar ela. Pronto, coloquei na de fora. Eu vou colocar ela porque aí a gente fica trabalhando só com os desenhos aqui. Tá difícil pra gente visualizar a listra, mas bem aqui dá pra ver, ó, que tá tendo a listinha tracejada, aqui e aqui. Então, aqui é cada lado. Tenho esses triângulozinhos aqui no meio e eu tenho essa parte aqui de cima, que aí são as partes que eu vou deixar amarela. Então, vou procurar aqui as minhas estampas amarelas. Vou colocar logo essa aqui, que é a mesma do chapeuzinho, né? Vou colocar aqui, ó, nesses triângulos. Beleza, e agora eu vou colocar alguma coisa aqui nessa de cima. Acho que dá pra ser essa aqui agora. Deixa eu ver como é que ela vai ficar, né? Vou puxar pra cá. Tô morrendo de medo dessa marquinha ficar aí no meio de novo. Acontece muito isso no Silhouette Studio. Pronto, vai ficar essa aqui em cima. Vou aqui pra minha pasta. Vou escolher aqui. E aí eu gosto, aqui ó, é só metade da caixa, tá? Então, por que que eu apaguei a outra? Porque quando eu faço isso aqui, eu só venho agora, ó, Ctrl C, Ctrl V, e eu coloco a outra metade da caixa aqui embaixo, porque aí não precisa eu ter todo esse trabalho de preenchimento de novo. Eu faço uma vez, elas vão encaixar aqui direitinho uma na outra. Quando eu for montar essa caixa aqui, aí vocês vão ver direitinho como é que ela vai ficar, certo? Então, vamos lá. Esse aqui, ó, ele é o fundo, tá? Então, eu tenho que deixar ele aqui junto com essa... Eu tenho que deixar ele com essa mesma estampa, tá? Então, já vou colocar aqui... Beleza, já deixei ele aqui também preparadinho.
E aí agora eu vou só colocar os personagens aqui, um personagem em cada. Eu posso colocar até esses aqui que estão cortadinhos, ó. Posso colocar ele aqui, um em cada lateral, tá? Somente um em cada lateral. Coloquei um, vou pegar outro aqui. Ó, dá pra colocar os outros personagens também. Então, vou colocar esse aqui nesse meio. Pegar mais aqui, mais desenhos. E aí, você vai só preenchendo mesmo. Esse aqui eu tô achando que ele ficou muito pequenininho aqui, então eu vou tirar. Que os outros estão tudo ficando maior assim, ó. Porque eu tô pegando o desenho completo, né? Esse. Ó, dá pra colocar o nome também, esse aqui que ele ficou menorzinho, né? Aí, gente, você vai enfeitando. Tudo que você vai colocando, né, vai dando um charmezinho a mais, vai dando um toque especial. Então, sempre com cuidado pra não colocar coisa demais, mas também não ir com tanto medo de sempre ficar achando, eu vou colocar coisa demais, vai ficar muita informação e tal, não sei o quê, porque às vezes a gente se limita muito com esses medos. É ir sem medo, mas ter um pouco de cuidado, né? Digamos assim. Ó, coloquei mais um. Ó, esse aqui a resolução dele não tava boa, mas não tava boa pra ficar um desenho grande. Pra ser um desenho pequenininho aqui, ele dá certo. Então, eu vou colocar ele aqui. E a Agnes. Eu acho ela tão bonitinha. Vou colocar esse aqui e vou deixar a Agnes no meio. Ó, uma coisa interessante aqui, uma coisa que eu não gostei. De ficar os dois aqui virados pro mesmo lado. Eu não gosto disso. Então, eu posso fazer assim, eu posso trocar. Vou tirar esse, colocar ele aqui. E colocar esse outro aqui em cima. Eu não gosto de deixar tudo pro mesmo lado, não. Eu gosto de um negócio mais desordenado mesmo. E pronto, ó. Coloquei aqui cada lado, né? Uma coisa diferente, um desenho diferente. Essas outras duas formas que estão aqui é o tamanho sugerido para você fazer para o topo aqui do centro de mesa. Então, eu vou utilizar eles também. Vou utilizar com essas mesmas estampas que eu utilizei aqui, tá? Vou fazer o do fundo, que é o maiorzinho, que é a florzinha, com essa mesma estampa aqui, ó. Azul. E a bolinha eu vou utilizar a amarela. Ou então dá pra utilizar até esse aqui, né, ó. Deixa eu ver como é que ele fica aqui. Pra ficar aqui no meio. E ser o topinho aqui. Fica legal.
Vou utilizar assim. Já vou utilizar assim. Então, pronto, o modelo de centro de mesa aqui também já tá feito. Também já vou salvar. Mesma coisa, vou salvar ele em PDF e vou disponibilizar para vocês. E agora, por último, a caixa pirâmide, que aí a gente vai do mesmo jeitinho montar aqui. Aqui eu já vi, ó, esses bonequinhos aqui, eles desse jeitinho aqui, eu quero colocar eles aqui, ó, nessa parte da frente mesmo da caixa pirâmide, tá? Então, como tem muito amarelo, eu já vou pegar alguma estampinha mais azul mesmo. Acho que é essa aqui. Ou então essa, eu vou colocar essa aqui. Coloquei ela aqui, agora eu vou só ver aqui, gente, o seguinte. Vou dar aqui um Ctrl Z. Vou deixar ele aqui sem nada, tá? Por quê? Porque eu quero ver essas marcações aqui, eu quero ver esse tracejado pra eu poder colocar esses desenhos, tá? Os desenhos que vão ficar em cima. Então, eu vou pegar logo primeiro eles aqui, vou colocar aqui no cantinho. Quero colocar o nome Minions embaixo, só que eu quero colocar ele tipo na plaquinha. Ou então dá pra colocar esse aqui, banana, né? Vou colocar Minions. Quero colocar Minions embaixo. E quero colocar... Essa aqui é a parte, vai ser a parte da frente. Então, aqui são as duas laterais. A parte de trás eu não vou colocar nada, mas nas laterais eu quero colocar algum desenho também. Então, eu vou escolher aqui... algum desenho aqui deles. Opa, esse aqui tá com fundo. Não vai me ajudar, não. Imagem com fundo não ajuda muito, não. Vou pegar aqui, deixa eu ver aqui. Ah, tem esse aqui, que é bem legal. Bem diferente, né? E tem esse aqui também, ó, que é bem legal também. Pronto. Esse aqui vai ficar nessa lateral. Pronto, ele vai ficar aqui. Esse aqui vai ficar nessa lateral. Virar aqui um pouquinho. Puxar aqui, ó. E aí, aqui nessa parte da frente, eu quero colocar o nome Minions. Vou aumentar aqui um pouquinho. Posso deixar assim passando só um pouquinho? Posso, não tem problema. E aqui em cima, esses aqui, ó. Que esses aqui eu posso deixar passando para as outras laterais, não tem problema. Por quê? Porque esse aqui eu vou recortar por fora. Pronto, esse aqui vai ser o aplique da caixa. Vou colocar o preenchimento dela agora, pra gente ver como é que vai ficar. Com aquele preenchimento azulzinho. Ó, como vai ficar legal. Então, vai ficar assim a nossa caixinha. Vai dobrar aqui, né? Só que esse aqui, ele é impresso por fora, porque aí ele vai ser colado aqui por cima, tá? Vai ser o aplique da caixinha. Que poderia ter como aplique também essas outras duas formas aqui, mas eu não vou utilizar elas, tá? Então, eu vou utilizar só assim. Só esse desenho deles aqui. E aí não tem problema fazer isso. Tá certo? Então, vou deixar aqui. Vou salvar.
E vou disponibilizar em PDF para vocês também. Em PDF eu vou disponibilizar 2 páginas, né? Uma assim e a outra só com um aplique aqui para você imprimir por fora, tá? Porque se eu for colocar assim no PDF, aí você vai imprimir tudo junto, vai ser obrigado a imprimir tudo junto. E a partir de agora, quais são as próximas etapas, né? Imprimir, recortar e montar esses personalizados. Vou colocar para imprimir e tal, quando eu for recortar, como é que eu faço para programar lá na minha silhuete? Eu venho aqui em enviar, e aí ele vai fazer a leitura do arquivo que está aqui, ó, certo? Dentro da folha A4, ele não lê o que está fora, porque ele só vai cortar o que está configurado aqui na folha. Ah, Yara, mas não está pegando aqui, não está destacando o contorno da caixa. Então eu venho aqui em linha, às vezes acontece isso, ó, eu venho em linha e seleciono aqui a linha vermelha, que é o contorno dele tá vermelho. E aí aqui ele vai delimitar bem certinho, né, bem direitinho, vai me mostrar aonde é que vai acontecer esse recorte. Aqui tá aparecendo indisponível porque nesse exato momento eu não estou com a minha impressora conectada aqui, eu só estou mostrando para vocês como é que vocês vão fazer a configuração de corte. Primeiro, tipo de material. Eu utilizo 2 papéis para fazer essas impressões, que aí já eu mostro para vocês, mas eu utilizo o papel offset e o papel fotográfico, ambos 180 gramas. Não utilizo menos, porque menos do que isso, ele fica muito maleável e a caixinha, ela não fica tão firme assim, aí fácil ela vai amassar. Então eu utilizo essa gramatura. O ideal seria utilizar uma gramatura maior, tipo 240, mas a minha impressora não puxa, a minha impressora mesmo de impressão, ela não puxa a gramatura 240, aí dificulta um pouquinho o meu trabalho por conta disso. Então, gramatura 180, eu trabalho com ela, fica super legal, fica super bem e fica firme, a caixinha fica firme, tá? Então, marquei aqui, aí aqui o material, cartolina lisa, a ação cortar, porque de fato ele vai cortar. O tipo de lâmina que você vai utilizar, a minha lâmina é a lâmina automática, onde eu defino aqui, né, velocidade e a força, principalmente, aí ela vai medir e controlar essa força aí de forma automática, tá? Então a lâmina que eu utilizo é automática, beleza, já tá tudo aqui certinho. Velocidade, eu gosto de deixar em velocidade 5, que é a velocidade do corte. E a força, quando a sua lâmina tá nova, a minha lâmina quando ela tava novinha, eu utilizava para essa gramatura de papel a força 18 e ela cortava perfeito. Só que como ela já tá um pouco velhinha, então eu já utilizo aqui 20 e às vezes o 22. Para o papel fotográfico, especificamente papel fotográfico, eu estou utilizando força 20. E para o offset eu estou utilizando o 22, porque o offset ele já é um pouquinho mais rígido, a mesma gramatura, mas ele é um pouquinho mais forte. Então eu aumento um pouquinho a força aqui, certo? E aí eu vou e coloco aqui a força 22. Feito isso, posiciono lá a base de corte já com a folha na máquina de corte. Vou já mostrar para vocês esse posicionamento e clico aqui em enviar. Quando eu clico em enviar, ele já vai, ele inicia o corte. Tá certo? Então, vamos lá recortar e montar esses personalizados. Então, aqui, meninas, agora, ó, comecei com a impressão, certo? Eu tô aqui fazendo a parte de impressão. Comecei pelas caixas pirâmides, aí vou fazer a impressão dos apliques e tudo. E aí, depois dessa etapa de impressão, vai ser a etapa de recorte na silhuete. A caixa, ó, a caixa pirâmide, eu faço a impressão dela no papel offset, certo? Papel offset, que ele tem um acabamento fosco. Eu gosto muito desse tipo de acabamento aqui, desse papel, tá? Então, papel offset, 180 gramas. Fazer os apliques agora. Pronto, ó. Já que o aplique eu faço no papel fotográfico, certo? E aí percebam a diferença de impressão, ó, nos 2 papéis. O tipo de acabamento de cada papel é um acabamento diferente, tá? Então, assim, para apliques que eles ficam em destaque maior, eu gosto de fazer no papel fotográfico. Já a caixinha eu gosto de fazer no papel offset,
certo? Então, tem essa diferença aqui dos dois papéis e aí onde que eu utilizo cada um. Tem gente que gosta de fazer a caixa já no papel fotográfico também, só que eu acho que ela não fica tão firme assim e não dá essa diferença de acabamento, porque eu acho que valoriza muito quando tu utiliza dois tipos de papel diferentes. Dá um acabamento, dá um visual legal e diferente, certo? Então, vou imprimir o resto agora. Então, aqui, minha fecheirinha, já coloquei a folha de papel na minha base de corte, tá? Já tá presa aqui. Eu vou posicionar ela na máquina. Sempre essas laterais aqui da base de corte, ó, que vão passar aqui por esses rolinhos. Então, você tem que posicionar ela de tal forma que fique essas lateraisinhas aqui da base nesse rolinho. Eu gosto sempre de me basear por essas setinhas aqui, ó. Deixando a base de corte aqui bem encostadinha nessas setinhas, nessa linha aqui, fica perfeito o posicionamento, tá certo? Então, eu vou posicionar aqui. E vou colocar carregar. E aí, a máquina, ela já puxa e já deixa aqui no cantinho, né, do recorte, tá certo? Aí, eu venho aqui no programa. Venho em enviar. Ó, já fica selecionado aqui a linha vermelha, né? Ela fica em destaque. Velocidade 5 e força 22. Pronto, e aqui ela iniciou o recorte, certo? Ó, já finalizou, que aqui é só o contorno do chapeuzinho. Vou descarregar. E aqui eu vou retirar. E aí aqui eu quero mostrar uma coisa pra vocês interessante. Percebam que essa folha aqui, ela tá sem marca d'água. O que que acontece? Quando tá sem marca d'água, ele recorta, ó, um pouquinho deslocado. Pode acontecer um pouquinho aqui de diferença, tá? Que aí fica essa marquinha branca aqui no cantinho. Mas é só um pouquinho mesmo. Ó, já quando eu coloco a impressão com a marca d'água, o que que acontece? Quando a máquina ela vai começar a fazer o recorte, bem aqui nessa partezinha do meio tem um sensor, que inclusive ele acende uma luzinha vermelha. E aí o que que acontece? Ele faz a leitura dessa marca d'água aqui, desses 3 pontos, certo? Esses 3 cantos da folha, para saber o posicionamento certinho, o posicionamento ideal da folha. E aí o que que acontece? Ele recorta, ele faz o recorte perfeito. Perfeito, perfeito mesmo, vocês vão ver aqui. Então, sempre que tem pra algum recorte, né, de apliques, de bonecos, de desenhos e tal, todos esses recortes eu faço com a marca d'água. Quando é caixa, não. Quando é caixa, eu faço sem a marca d'água, porque faz mais rápido, né? Principalmente quando eu pego um período de muita encomenda e tudo. Então, eu faço, porque a diferença é bem pequenininha, então fica só no cantinho onde a gente recorta. E com o tempo, vocês vão pegando o macete, né? A gente vai pegando o macete de posicionar a folha mais para um cantinho ou mais para o outro e ele cortar certinho também, sem a marca d'água. Prontinho, meninas. Então, já estou aqui com todos os arquivos, certo? Esses aqui eu já colei aqui, tá? Já peguei aqui a partezinha amarela, que foi recortado por fora, e já colei aqui direto nessa florzinha azul. Então, aqui já tô com os apliques, já tá tudo recortadinho. O que eu vou fazer agora é só montar tudo isso, tá? Então, vamos começar aqui. Vou começar pela caixa pirâmide, que é essa que tá aqui em cima já. Como é que eu vou fazer aqui a caixa pirâmide? Eu vou, aqui na silhuete, quando eu faço o recorte, ela faz esse tracejado aqui pra mim, ó.
Então fica mais fácil. Se você imprimir o PDF e for só dobrando, né, a olho nu, você vai dobrando aqui, ó, nesses encontros de cada lado. Então aqui vai ser um encontro desses dois lados, aqui, né, vai dividir esses outros dois lados e aqui sempre daqui pra ponta, do encontro pra ponta. Você vai dobrar e vai ser a divisão aqui desses outros dois lados, certo? Então eu vou dobrar aqui, fazer todos os vincos aqui. Facilita muito, tá? Facilita muito. Quando eu não tinha silhuete ainda, que eu fazia tudo isso, né? Eu era tesourete ainda, que aí eu não tinha a máquina pra fazer esses vincos aqui, fazer esse tracejado aqui pra mim. Quando eu ia dobrar, eu colocava uma régua e dobrava aqui com a régua, porque aí ficava bem retinho e eu conseguia fazer bem certinho, tá? Então aqui eu já fiz todos os vincos, ó, o que eu vou fazer agora? Vou só fechar. A cola que eu gosto de utilizar é essa cola artesanal. Eu gosto muito dessa cola aqui, ela cola super bem, cola razoavelmente rápido, tá? E eu nunca tive nenhum problema com ela. Ela cola tanto o offset como cola o papel fotográfico. Então eu gosto muito, eu já compro logo o tamanho grande, né? Porque ela é melhor, que é a que eu uso mais. Então eu vou passar a cola aqui. E aí, ó, eu gosto de dobrar ela assim, bem aqui no meio. Por quê? Porque tá tudo no molde, tá tudo bem certinho, os tamanhos aqui estão bem iguaizinhos, tá? Então, se eu fizer isso, é como se eu estivesse dobrando realmente ela no meio, né? Metade para um lado, metade para o outro, ó. E aí eu fecho, eu consigo fechar aqui bem certinho. Aqui eu não tenho... Fica sem erros mesmo, fica perfeito aqui. Então, passo aqui um pouquinho, né? E pronto, tá montada aqui a minha caixa pirâmide, tá? Só fechar ela aqui. O que falta? Aqui tá abrindo um pouquinho. Pronto, você dá só mais uma apertadinha assim, porque às vezes é porque a cola não terminou de secar completamente. Falta agora só colocar o aplique dessa caixinha aqui na frente dela, né? O aplique da caixa pirâmide que eu fiz foi esse aqui. Então, ó, vou colar aqui esses minhos. Vou deixar eles tortinhos assim um pouquinho, pra quê? Pra que eu consiga colocar a pontinha desse caderno aqui, porque se ela ficar totalmente solta, isso aqui vai rasgar. Isso aqui pode rasgar, né, com facilidade, e aí acabar aqui quebrando aqui o desenho, tá? Então, vou deixar ele aqui um pouquinho tortinho pra ficar assim. E aí, agora eu venho aqui. Faz só uma pressãozinha, que à medida que ela vai terminando de secar, ela vai fixando melhor. Olha que interessante a questão de você utilizar dois papéis diferentes. O aplique da caixinha, ele tem um destaque em relação à caixa. Por quê? Porque o papel que eu utilizei para fazer o aplique é o fotográfico, que é o que vai ficar em cima, é o que vai ficar em maior destaque. Já o da caixa é o offset. Imprime super bem, a resolução fica super boa, mas tem um acabamento diferente. Então, quando eu faço isso aqui, eu gosto muito de fazer assim, eu acho que valoriza. Mas aí vai da questão mesmo de sua preferência. Tem muitas meninas que trabalham com personalizados que preferem, né, utilizar só o papel offset, ou então só o papel fotográfico. Só o offset eu não recomendo muito, porque realmente os apliques aqui, eles têm que ficar num destaque maior. Então, eu acredito que no papel fotográfico ele fica bem mais bonito, tá?
Então, pelo menos os apliques no papel fotográfico. Mas tem gente que prefere fazer a caixa também de papel fotográfico, que aí vai da sua escolha. Agora, inclusive, o papel fotográfico, ele é um pouco mais caro do que o papel offset, tá? Então, fica a dica aí pra você avaliar direitinho. Aqui a caixa pirâmide, ela já tá finalizada. Eu vou montar só uma aqui na aula, porque se eu for ficar montando, por exemplo, eu imprimi 3 caixas pirâmide. Se eu for montar as 3, a aula vai ficar muito longa, tá? Então, eu vou montar uma. Montei aqui a primeira caixa pirâmide. E aí, agora vamos montar o próximo modelo, certo? Vou deixar essa aqui. A gente vê tudinho no final. Próximo agora que eu vou montar é a caixa Milk. A caixa Milk ficou super fofinha, só tem um aplique. E olha que legal, o aplique da caixa Milk, eu imprimi 2 caixas Milk, né? Vou fazer 2. Mas eu imprimi 2 apliques no offset, que era já aquele que tava aqui era aquele que tava assim no cantinho da folha. Imprimi tudo no mesmo papel. E aí eu fiz 2 no papel fotográfico, certo? Por quê? Porque aí eu vou fazer assim. Vou pegar o do offset e vou colocar embaixo. O papel fotográfico vai ficar em cima. E aí, ó, que legal. Vou colar aqui o offset embaixo e o fotográfico em cima. E aí eu vou e colo. Posso até colar um pouquinho assim deslocado, que é pra dar pra perceber que tem um outro, né, uma outra camada embaixo. Vou fazer logo aqui no outro pra evitar que eu perca esse papelzinho. Não precisa passar a cola nele todo, ó, passa só no meio. Pronto, vou deixar aqui nesse cantinho. E agora, né, a caixa Milk, vou fazer todos os vinques dela igual eu fiz com a caixa pirâmide. Então, ó, vou só ir dobrando aqui ela. Quando vocês forem dobrar, vocês vão ver o quê? Que tem um tracejadinho, tá? Aí na forma que eu mandei pra vocês. Então, vai ficar bem fácil. Ó, essa parte aqui de baixo. Essa parte aqui de cima. E esse aqui fica pra fora, ó, que é a parte que vai ficar amarradinha. E eu tenho que fazer essas dobrinhas aqui do meio também, ó. Eu acho que elas vão ficar assim. Certo? Que é a partezinha que vai ficar assim pra dentro. Pronto. E aí, agora, o que que eu vou fazer? Vou passar só nessa abazinha que fica aqui do lado, a cola. Então, terminei de passar aqui, né, a cola. O que que eu vou fazer? Dobro aqui no meio de novo, ó, e encaixo. E aí, toma cuidado, se tu botar a cola demais, quando tu apertar, ela vai transbordar assim um pouquinho, ó. Aí, tu dobra e enxuga, tá? Porque isso aqui é o acabamento da tua caixinha. Se ficar a cola aparecendo aí, fica feio. Às vezes a gente coloca cola demais e aí quando aperta, acontece isso, tá? Então, você passa assim a mão um pouquinho pra fixar melhor. E pronto, esse modelo de caixinha não precisa você colar embaixo. Aqui embaixo você vai só, ó, fechar. Passa primeiro essa aqui, que tem esse rasgo aqui no meio. Depois as 2 laterais e vem por último com esse aqui menorzinho, ó, e encaixa. Ah, Yara, não tá dando certo aqui. Aí você vem com a mão aqui por dentro e empurra. Pronto. Quando você empurrar aqui, ela encaixa direitinho, ó. E aí ficou tranquilo. Aqui é um tamanho grande também, você consegue colocar a sua mão aqui dentro tranquilo pra empurrar. E aqui vai fechar assim, ó. Parte da frente eu posso escolher ou esse ou esse. Como a emenda ficou aqui, então eu sempre gosto de deixar a emenda pra trás. Vou deixar esse aqui sendo a parte da frente. Por que que eu tenho que decidir isso? Porque o nome Miguel vai ficar aqui nessa partezinha da frente, tá? Então, vou passar a cola aqui. E colocar aqui.
Pra fechar aqui, ó, você pode fechar com laço, mas como tem um nume aqui, eu vou colocar só esse cordãozinho lurex. Cortar aqui um determinado tamanho. Isso aqui, o nome disso aqui é cordão lurex, tá? Eu gosto muito dele. E aí você tem que ter cuidado, quando você corta, ele sai essa partezinha aqui de dentro, ó, esses cabelinhos aqui de dentro. Depois que você amarrar, você corta de novo a ponta pra tirar esse excesso aqui, tá? Só pra ele não ficar esse negócio aí saindo, aparecendo. Então, passei aqui. Acho que eu cortei um pedaço grande demais. Acho não, tenho certeza agora. Ó, amarrou. E aí eu gosto de fazer o laço assim, de cabeça pra baixo. Puxou aqui o lacinho, agora você vai recortar aqui os excessos da ponta, né? Se você quiser, você pode até dar um nozinho aqui na ponta. Eu não gosto muito não de dar esse nozinho não. Mas é só fica a dica aí. E aí, quando você for fazer essas caixas assim, em quantidade, o que eu recomendo você fazer? Cortou aqui o primeiro, aí você tira pra poder tirar o tamanho e ir recortando os outros, tá? Pra não ficar tendo esse desperdício aqui em todas as caixinhas que você for fazer e todos os laços ficarem do mesmo tamanho. Então, aqui foi a caixa Milk, certo? Mesma coisa, eu vou fazer só uma e aí depois eu faço as outras pra montagem da decoração. Vou deixar ela aqui no cantinho. O chapeuzinho não tem dobra nenhuma, é só você virar ele aqui e encaixar, certo? Ó, colar ele aqui nesse cantinho. E aí você tem que ter o maior cuidado pra não amassar, porque se amassar vai ficar feio, porque ele é realmente pra ficar nesse formatinho aqui de cone, certo? Então você vai virar aqui e encaixar. Vou passar logo a cola. Espera só um pouquinho, que quando você passa a cola, ela fica bem molinha, né? Então, você espera um pouquinho só, pra ela começar a secar, que aí ela cola mais rápido, né? Aí você vem e vira, ó, toma um cuidado de manter justinho aqui em cima e depois embaixo. Então, você vai fazer isso aqui. Encostou aqui e segura. E aí, você vem aqui por baixo, ó. E mantém pressionado, tá? Então, pressiona em cima e embaixo. Pra que ele fique bem firme. Pronto, depois de um tempinho segurando, essa cola, ela cola razoavelmente rápido, tá? Então, depois de um tempinho segurando, a gente já tem aqui o nosso cone pronto. Olha que lindinho que ficou. Ficou exatamente na parte da frente, porque a gente colocou bem no meio, né? Que essa parte aqui da emenda vai ficar pra trás, tá? Então, a pessoa vai poder utilizar como chapeuzinho e vai poder utilizar como cone na mesa também pra fazer uma decoração, certo? Pra incrementar aí na decoração. Vou deixar ele aqui de ladinho também. E vamos agora pro último e pro mais trabalhoso. O centro de mesa, que esse aqui foi só um. Então, eu vou começar aqui fazendo os vincos, certo? Dobrei aqui, agora eu vou fazer essa dobrinha aqui. E agora essa outra aqui, ó. Essa aqui, você só começa a fazer mesmo só pra marcar, que ela é meio arredondadinha, ó. Fazer do outro lado, porque aqui não são dois, aqui é um só. Uma metade e a outra metade.
Ó, um erro aqui meu, tá? Essas sujeirinhas pretas que vocês estão vendo aqui é porque eu cortei papel preto antes de fazer esses recortes aqui e não limpei a minha base de corte. Fui direto recortar isso aqui. É o que foi que aconteceu. Sempre quando você recorta, fica um tantinho do seu papel lá na base de corte da silhuete, né? E aí sujou o meu papel. Esse tantinho que ficou lá foi o suficiente para sujar aqui esse papel branco. Então, se isso aqui fosse uma encomenda mesmo, eu jamais entregaria, por mais que seja a parte de dentro, mas eu jamais faria, né, esse personalizado. Como isso aqui não vai para nenhum cliente, foi para gravar uma aula, então eu não tive essa preocupação. Mas foi até bom para eu mostrar para vocês. Vocês vão ver, sempre vai ter algum pontinho preto aqui nessa parte de dentro, que é a parte que ficou encostadinha lá na base de corte. E aí o que foi que aconteceu? Ficou sujinho aqui, tá? Então toma esse cuidado. Quem usa silhuete tá sempre fazendo a limpeza, a higienização da base de corte. E esse aqui é o fundo, então você vai dobrar só aqui assim, ó. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou começar colando por essa parte aqui, por essa parte de cima. Vou fechar aqui todinha a minha caixinha. E aí depois eu colo o fundo, tá? Então vou fechar aqui nessa parte, depois eu vou e fecho o outro lado. Mas percebam que aqui eu tenho uma caixinha com 6 lados, cada lado, ó, tem um desenho diferente. Eu gosto muito disso aqui, eu acho isso aqui bem interessante. Meninas, tô voltando aqui já com essa parte aqui da caixinha do centro de mesa, já pela metade, porque o meu celular, ele parou de filmar sozinho e eu só percebi depois de um determinado tempo, tá? Então vai ficar cortada aí essa parte por esse detalhe, por conta disso. Mas o que foi que eu fiz? Eu colei aqui as duas laterais. Colei aqui tá uma emenda e aqui tá a outra, ó. Só fiz colar as duas laterais e colei um lado aqui da parte do fundo, certo? Então, eu vou continuar aqui agora a partir daqui. Colei aqui um ladinho bem certinho, ó. Você cola aqui na dobrinha bem certinho, igualzinho aqui com o fundo, com essa emenda, onde vai ficar a emenda, tá? Essa parte aqui do fundo do centro de mesa. E aí, agora, eu vou colando aos pouquinhos os outros, certo? Então, eu posso colocar aqui mais uns 3, por exemplo. E aí, eu venho aqui dobrando. Ó, eu encaixo aqui, deixo assim fora, porque aí ele vai encaixar certinho. Aí, venho aqui com a mão por dentro e empurro, certo? Pra poder fazer uma pressãozinha aqui e facilitar a colagem. Agora, eu vou fazer aqui o outro lado, a outra parte. Coloco aqui pra dentro e empurro até aqui, ó. Aí, já tô com uma mão aqui dentro, vou só... Mesma coisa com esse outro lado aqui. Então, ó, encosto aqui, ele vai travar, ele não vai descer mais do que isso, né? E aí, eu venho e pressiono aqui. Falta esses outros dois lados, né? E aí, os dois últimos eu vou fazer juntos. Por quê? Porque se eu deixar só um, corre o risco de eu rasgar o fundo da caixa, acabar aqui rasgando algum pedacinho da caixa pra poder encaixar ele, porque vai ficar bem apertadinho. Então, aqui, ó, vou só encaixar aqui os dois. E empurrar aqui pela parte de dentro. Sobrinha de cola, já passa o dedo e tira, tá? Eu sempre acabo me sujando. É incrível. E aí, você vai encaixando aqui bem certinho. E pronto, aqui já tá finalizado, ó. Tá todo coladinho, bem certinho, bem fechadinho. Pra fechar aqui, ó, essa partezinha aqui é a que fica pra dentro. Então, eu vou dobrar essa aqui, ó, aqui pra dentro.
A primeira vez que você vai dobrar, ela sempre vai te dar mais trabalho, porque o papel ainda tá mais durinho e tudo, então aí ela dá realmente um pouquinho mais de trabalho mesmo. E aí, ó, dobrei todas elas, agora eu vou só empurrar pra cá. E aí elas vão se encaixar aqui, ok? Pronto. E aqui tá feito a nossa caixinha, né? Vai ser a caixinha surpresa, pode ir com alguma coisinha aqui dentro, algum brinde, sei lá. E que vai ficar como item decorativo na mesa. Pra finalizar ela, nós fizemos essa partezinha aqui, que é o que vai ficar no topinho aqui, ó. Vou só procurar aqui um palito, tá aqui. Ó, o palito, ele encaixa aqui certinho, então você coloca aqui no meio e empurra ele, pra ele encostar lá no fundo. E aí aqui nós vamos ver a altura que vai ficar, né, ó. Se eu colocar assim, fica muito alto. Eu gosto de colocar mais baixinho aqui. Então, eu vou precisar quebrar um pedaço aqui desse palito, tá? Eu quebro aonde? Eu quebro nessa parte aqui de baixo, que essa pontinha aqui é onde eu colo aqui. Então, eu quebrei, ele fica com essa pontinha aqui. Aí, o que que eu faço? Venho com a tesoura e acerto. Pronto. Aí, aqui agora eu vou medir de novo, colocar ele aqui dentro de novo, pra ver aqui a altura que vai ficar, ó. Então, aqui eu já posso colar tranquilamente, pegando aqui, ó, todo o tamanho, tá? Todo o tamanhozinho aqui do desenho, desse apliquezinho aqui. Então, eu posso pegar aqui de cima, tá? Pra colar, eu colo com cola quente. E aí você pode colocar bastante cola quente, que é pra ele poder colar bem. E aí você toma cuidado de colocar aqui pra que ele fique em pé, tá? Encostou aqui, ó. Pronto, encostou aqui, aí agora você vem, empurra aqui, cuidado pra não se queimar. Cola quente é danado pra queimar os dedos da gente. E aí você vem aqui, ó, fazendo isso aqui pra ele fixar melhor. Eu gosto de fazer isso. Ó, e aí como fica feio, né, o que que você pode fazer? Vir aqui com o outro, encaixar aqui pra ficar coladinho. Certo? Então, você vem aqui do outro lado, coloca aqui, e aí ele fica bem certinho, ok? Então, essa outra parte aqui você pode colar, inclusive até com essa cola aqui, se você não quiser colocar a cola quente, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Passa assim. E aí você encaixa aqui bem certinho. E pronto. Tá dos dois lados, ninguém vai ver a parte feia que ficou, né, de cola quente na parte de dentro. Aí aqui, ó, você só vai encaixar e vai ficar lá na mesa. Ok? Aqui ainda tem que segurar mais um pouquinho pra ele terminar de colar. Mas olha como fica lindinho esse modelo. Então, isso aqui, aí a criança, né, ou você pode escolher aqui qual é a parte da frente que vai ficar. Mas é um item bem legal e é grande, né? Ele vai servir, vai ocupar bastante espaço na mesa, tá? Então, aqui a gente tem o nosso kit dos Minions. 4 itens, tá? Terminamos de montar agora, fizemos as artes, terminamos de montar. E aí, esses itens vocês viram lá na aula de montagem dessa decoração dos Minions. Se você não viu essa aula ainda, volta lá
e ver a montagem, que realmente ficou muito legal. Então era isso, meninas, que eu tinha pra mostrar pra vocês. Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo e compartilhar essa ideia. Esses arquivos aqui, relembrando vocês que esses arquivos aqui, eles todos estão lá no meu grupo do Telegram. Então, se tu não tá no grupo do Telegram ainda, já entra no grupo do Telegram. O link tá na descrição aqui do vídeo. E deixa aí os teus comentários, né? Deixa aí nos comentários o que foi que tu achou dessa aula, tá certo? Beijos! Até a próxima aula!